Como entender a Bíblia Sagrada facilmente, mesmo sendo leigo. Paz seja convosco, eu sou o pastor João Neres, da live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, e quero trazer algumas dicas para você sobre isso. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos e muitas palavras difíceis, por isso algumas pessoas têm dificuldade. Livros como Deuteronômio, palavras como anátema. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo rápido para você, como entender facilmente a Bíblia Sagrada, mesmo sendo leigo. Eu sou o pastor João Neres, essa é minha formação teológica. Deixa eu tirar o pastor João Neres aqui do frente do outro, pastor João Neres. E eu dedico aquilo que eu aprendi lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia às 17 horas. Bem, eu quero então trazer para você 5 dicas de como entender facilmente a Bíblia Sagrada, porque tem muita gente que entende com dificuldade. Eu quero que você entenda facilmente, tá bom? Antes de nós começarmos, deixa eu só voltar um slide aqui. Antes de nós começarmos essa pequena explicação, eu quero dizer para você que a primeira coisa para entender a Bíblia, primeiro ponto, a primeira dica que eu deixo para você, é que você tem que ler a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Parece óbvio, mas muitas pessoas preferem que alguém explique a Bíblia para eles. Está errado. Independente da sua pouca leitura, algumas pessoas têm dificuldade, né? Você deve ler a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia do meu pai, olha só, que relíquia, tradução de Nova York, de 1816. Ele leu essa Bíblia toda, de capa a capa, está toda marcadinha. É o maior presente que ele deixou e está comigo, tá? Então, ele só tinha o 2º ano primário e leu essa Bíblia toda 3 vezes. Então, a primeira dica é ler a Bíblia. A segunda dica é ler versões diferentes. Existe a versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI, que é a Nova Versão Internacional, NVT, que é a Nova Versão Transformadora, Nova Tradução Linguagem de Hoje e outras. Tem Bíblias de estudo, mas primeira dica, lê a Bíblia. Não deixe que outros leiam por você. Existem pessoas oferecendo cursos de Bíblia, existem pessoas batendo na sua porta, toque, 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 para lhe explicar a Bíblia, e estão levando uma Bíblia, digamos assim, adulterada. Pode não ser a Bíblia original, pode ser uma versão contestada pela maioria dos cristãos e não a Bíblia em si. Por isso você precisa, você mesmo, ler a Bíblia. Agora, ler em versões diferentes, eu quero trazer aqui um exemplo para você de um texto da Palavra de Deus. Esse, por acaso, é o texto que eu escolhi para tirar o tema da live que eu faço diariamente, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. O texto fala no momento em que Neemias e Esdras estão juntos ali na reconstrução dos muros e reconstrução do templo também, e chega um momento que eles têm que explicar a lei para o povo, porque o povo estava no cativeiro e perdeu a língua e também o conhecimento da lei, da Bíblia Sagrada, né? Que era a lei de Moisés. Até então só tinha a lei de Moisés. E leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias 8:8 na ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Vamos ler em outra versão? O mesmo versículo? Olha só. Na versão NVI, Nova Versão Transformadora, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Clareou, né? Mas vamos ler em outra versão ainda? Agora vamos ler na versão NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido
e ajudavam o povo a entender cada passagem. Que legal, né? Parece com aquilo que o pastor João Nery faz todo dia, lendo e explicando a Bíblia. Eles fizeram isso naquele momento. Mas eu quero ler ainda outra versão. Espera aí. Isso. Essa versão aqui, não tem problema, eu botei NVT, mas é Nova Tradução Linguagem de Hoje. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Eu só não troquei aí. É Nova Tradução Linguagem de Hoje. NTLH. Tá? Então aqui fica bem mais claro. Ó. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo. Opa! Aqui já falou uma palavra que as outras versões não falaram. Tá? Na linguagem de hoje, fala traduzindo. Aí matou a charada. Porque naquele momento, Esdras, que é um escriba, Esdras é considerado o segundo Moisés. Esdras estava lendo em hebraico, estava explicando em aramaico, que era a língua que o povo aprendeu no cativeiro babilônico. Beleza? Então, eles estavam lendo no hebraico que o povo não conhecia mais, estava traduzindo. A outra versão não dá para entender isso, olha. A versão NVI diz interpretando, mas interpretando pode ser a mesma língua, né? A NVT diz que eles explicavam a lei, dando a clareza do significado. Mas essa aqui, eu só não troquei ali a letrinha vermelha, mas é Nova Tradução Linguagem de Hoje. Eles traduziam. Então ele lia no hebraico e explicava no aramaico. Era literalmente lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Como entender facilmente a Bíblia Sagrada mesmo sendo leigo? Lê a Bíblia. Não deixe que outros leiam por você. Tem hereges, tem pessoas de religiões falsas, tem pessoas mal intencionadas querendo lhe ensinar a Bíblia. Então, leia você mesmo a Bíblia. 2. Leia versões diferentes da Bíblia. 3. Opa, aqui tem um negócio interessante. 3. Ouça a Bíblia. Olha, é muito interessante. Você hoje tem diversos aplicativos que tem a Bíblia Sagrada. Você pode escolher aqui qualquer versão, você coloca e ouve a Bíblia Sagrada. Isso é muito bom, porque a Bíblia diz: bem-aventurado quem lê e bem-aventurado quem ouve as palavras desta profecia. Tá? Então você pode também estar ouvindo a Bíblia Sagrada para entender melhor. Capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, Sim. Minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Aí você está sem tempo? Espera aí, você está sem tempo? Bota numa linguagem, numa velocidade 1,5. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no... Amém. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que ler versões diferentes, você tem que ouvir a Bíblia. E 4, escrever a Bíblia. Escrever a Bíblia. Olha, quando você escreve, existe uma ativação de áreas diferentes na nossa cabeça. A nossa igreja, em Belém do Pará, pastor Samuel Câmara, aqui no Rio de Janeiro, em Manaus, em São José dos Campos, tem um projeto de escrever a Bíblia. E muitas pessoas já escreveram a Bíblia toda. Tá? Eu não terminei ainda, mas quero escrever a minha. E eu, quando estava escrevendo o livro de Atos, eu constatei que, por mais que eu já tivesse lido diversas vezes, quando você escreve, você tem um aprendizado diferente. Então veja bem, leia a Bíblia, leia várias versões da Bíblia, ouça a Bíblia, escreva a Bíblia. 5º tópico para encerrar, não saia daí, estou acabando. Ouvir pessoas habilitadas para o ensino. Bem, você precisa dar confiança a alguém que seja habilitado, apto para ensinar, como Paulo disse, o presbítero deve ser apto para ensinar. Deixa eu me apresentar para você, eu sou o pastor João Neres. Eu escrevi uma revista, um comentário da revista da Escola Dominical, Hebreus e Tiago, para o Programa de Educação Cristã Continuada. Esse programa, essa revista foi lida, ensinada e comprada por mais de 100 mil pessoas no Brasil.
para a glória de Deus. Eu também escrevi um livro, Devocionais Selecionados. São 112 mensagens que estão nesse livro, todas elas baseadas em textos bíblicos. Coincidência que saiu os dois com a capa aqui lilás, foi um presente de Deus para mim. E eu me coloco à sua disposição para ler e explicar a Bíblia Sagrada todos os dias, às 17 horas, né, em vários canais, principalmente no YouTube, tá? E por isso, a minha neta Radassa pede para você se inscrever nesse canal, tá bom? Eu já li nada mais, nada menos do que 49 livros, faltam apenas 17. Então eu vou recapitular. Como entender facilmente a Bíblia Sagrada, mesmo sendo leigo? Bem, leia a Bíblia, não deixe outros lerem para você, empurrarem qualquer coisa. Leia para você ter a sua interpretação, o Espírito Santo vai te ajudar. Leia versões diferentes, porque mesmo sem entender grego e hebraico, você vai estar fazendo uma exegese. Exegese é extrair aquilo que está no texto. Então você vai estar fazendo uma exegese mesmo sem o conhecimento das línguas originais da Bíblia. Hebraico, grego e alguns textos em aramaico. Tá bom? Você lendo em versões diferentes, como nós vimos aí o exemplo de Neemias 8:8, você vai ter um entendimento melhor. Tá? E se você quiser, também escute a Bíblia Sagrada através do celular. E se quiser dar confiança a esse pastor que aqui está, você tem no YouTube já 49 livros lidos, faltam 17 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e nós vamos ler a Bíblia toda, querendo Deus, até o final, até o mês de agosto desse ano de 2024. Como entender facilmente a Bíblia sem ter teologia, seguindo essas dicas que eu passei para você, tá bom? Leia a Bíblia, leia versões diferentes, ouça a Bíblia, escreva a Bíblia e ouça pessoas habilitadas a lhe ensinar. Não ouça qualquer pessoa, nenhuma pessoa que você não conhece. Um abraço, paz seja convosco.